E aí, tudo certo? Hoje eu quero fazer um vídeo sobre level design para te explicar como foram feitas as fases do meu jogo Explosive Candy. E para fazer essa explicação, eu vou passar fase por fase e falar sobre a ideia da fase, qual foi o motivo dela ser colocada ali. E se você não quiser tomar spoiler das explicações das fases e também de como se passa delas, porque eu vou passar das fases aqui nesse vídeo, então joga primeiro o jogo, o link vai estar na descrição do vídeo, vai estar no card talvez, se não tiver no card vai estar na descrição do vídeo, aí você pode clicar ali e jogar, é bem rapidinho, dá uns 15 minutos, 20 por aí, e assim que você acabar você pode voltar para cá para assistir e entender como foi feito a criação das fases, como eu pensei nas fases, como foram montadas elas, tá bom? Primeiramente, dar os devidos créditos, né? Esse jogo foi feito por mim e pelo meu primo Gustavo, então as fases não foram feitas só por mim, mas enfim, eu talvez fale, eu pensei nisso, eu fiz assim, eu fiz assim. Então entenda que quando eu falar eu, é porque eu tive parte nisso, grande parte, e a outra parte foi também do meu primo que participou na criação do jogo, tá? Só para deixar os créditos dados, que não foi só um trabalho meu, não foi um trabalho só feito por mim. Beleza, eu tô aqui no projeto do jogo, que é o projeto do jogo da Game Jam. Deixar claro que é um jogo feito para Game Jam, então foi feito em 2 dias. Então são apenas 15 fases e elas não estão perfeitas. Inclusive, eu encontrei vários errinhos e eu vou comentar sobre esses errinhos nesse vídeo também. Por isso que vai ser bom pra gente aprender sobre coisas boas, coisas certas e também erros que a gente pode resolver, né? Vamos lá então, vou dar um play aqui na fase 1. A primeira fase é a fase mais simples que tem. E eu deixei uma fase assim bem plana, porque a ideia era, vamos deixar aqui um espaço para o jogador testar, para o jogador experimentar. Porque eu gosto muito da ideia de você simplesmente jogar o jogador, né? De você lançar o jogador num universo novo e deixar ele descobrir as coisas por conta própria. Mas claro, em um jogo que é adaptado para ser assim, né? Em um jogo que funciona dessa forma. Porque uma coisa é você colocar o jogador em um mundo confuso, cheio de coisa, com vários botões para aprender. E uma outra coisa completamente diferente é você fazer isso em um jogo que você só usa o mouse para movimentar e disparar projéteis, né? Então essa aqui é uma fase em que tu só é liberado em uma terra plana, em um ambiente plano, e apenas uma mensagem aparece para você: use seu mouse, só isso. Então a partir daí você tem que testar. E usar o mouse você vai então mexer, você vai pensar, vou clicar. Aí você clica, opa, o que aconteceu? Que legal, ele atira. Então essa é a ideia que um jogador normal faria. Tipo, ele ia começar a clicar, daí ele ia tentar se mexer, talvez, mas ele ia pensar, né? E se eu disparar isso em mim? Aí você eventualmente dispara o projetil em ti, em si mesmo, né? E aprende que você pode se movimentar se empurrando com as bombas que você arremessa. As bombas causam uma explosão e essa explosão, se te acertar, também te empurra. Então a primeira fase foi simples assim, só realmente um ambiente plano, sem nenhum desafio, não tem nem como morrer naquela fase. Essa aqui também não tem como morrer, porque é um jogo em que o desafio não é você sobreviver, o desafio é você chegar até o final. Então podem ter fases que você não tem como morrer. E assim, então, o jogador eventualmente aprende o movimento, como é que funciona. Percebe que foi só apenas, né? Use o seu mouse, não teve nenhuma informação extra, não teve nada tipo assim, tente disparar um projétil no jogador. Tente disparar um projétil em você mesmo. Não teve nenhuma mensagem que guiasse o jogador para fazer isso. É só porque como não tinha nada na tela, era só você, esse conezinho aqui, e mais nada, só essas nuvens que você vai ver que não faz nada, né, se você atirar nelas. E aí sobra poucas opções. E na falta de opções, você vai testar todas elas e eventualmente qualquer jogador vai tentar disparar o projétil em si mesmo. Nunca aconteceu nos comentários do jogo, ninguém falando tipo assim, eu não consegui andar. Não, porque realmente as pessoas aprendem que, tipo, alguma coisa tem que fazer. Então, se você só pode atirar projéteis, a única opção que você tem para se movimentar é com os projéteis, né? Sendo que o objetivo do jogo é chegar até o final. Então aqui a fase 2, ela continua simples, só que agora tem um morro. E isso então é para você sair um pouco desse andar pro lado, assim, de você andar só
assim, na doideira, atirando em você. E aqui é para guiar o jogador para começar a compreender como os diferentes ângulos do disparo fazem ele se movimentar diferente. Então, se eu jogar mais pro lado, o jogador vai mais pro lado, né? Se eu quiser andar, entre aspas, né, andar reto, eu atiro mais pro meu lado. E se eu quiser dar um pulo, eu tenho que atirar para baixo de mim. Só que eu preciso angular aqui para que eu consiga pular da forma correta. Porque se eu estiver aqui e der um pulo assim, eu bato na parede e não consigo subir. Então aqui é uma paredinha que você tem que aprender já um pouco mais sobre os seus movimentos. Percebe que toda fase é um convite para você aprender alguma coisa. E nada é jogado na cara, tipo assim, os morangos servem para você liberar o final da fase. Não, a gente não vai jogar isso em forma de texto na cara do jogador. O que a gente faz, então, é colocar o cone que você costuma usar para passar de fase no meio, de forma que não tem como você não colidir com ele. Então, quando você colidir com ele, você vai perceber, poxa, não deu certo. Por que dessa vez eu não consegui passar de fase aqui pelo cone? Mas logo de cara você vê um outro elemento estranho, que você vai ter que interagir com ele. Então você pode tentar atirar nele, né, tirar um projétil nele, não vai funcionar, aí você tenta se lançar até ele. Opa, aconteceu alguma coisa porque você vê aqui que a animação mudou. Aqui a gente poderia também incluir algum tipo de feedback visual que mostrasse um morango interagindo com o cone de final de fase. Tipo assim, o morango ele podia, em vez de desaparecer, ele podia ir girando até o cone e fazer um efeito visual que mostrasse, que fizesse o jogador tirar o olho dele mesmo e olhar para o cone. E assim ele perceber mais facilmente que o cone realmente mudou alguma coisa, né? Para ele facilmente entender o que o morango faz. Já ficou fácil de entender, só que a gente sempre pode incluir efeitos visuais, feedbacks que facilitam mais ainda, né? E chegamos agora na fase 4, né? Lembre-se que é um jogo de Game Jam, é um jogo feito em pouco tempo, então é um jogo que naturalmente teria menos fases. Como a gente sabia que o jogo ia ter menos fases, a gente foi dificultando mais rápido. Porque se você ver aqui, ó, é possível que você, tendo jogado o jogo, tivesse tido dificuldade nessa parte aqui, porque essa plataforma é bem sacana de você subir. Porque ela tem esse buraco embaixo, tem que ter um ângulo muito certinho para pular nela, porque ela também é muito alta. Então, pode ser complicado. Então, essa aqui não seria a fase 4 em outras circunstâncias, entende? O jogo de Game Jam, para ele ser um pouco mais interessante, a gente dá uma dificultadazinha nele mais rápida. Só que o jogo, se fosse um jogo completo, com mais fases e tal, não teria essa fase assim como a fase 4. É possível que na fase 4 ainda nem tivessem morangos. Os morangos sendo colocados lá na fase 6, fase 7, para que você primeiro pudesse, assim, com paciência, aprender bastante do movimento do personagem, para depois introduzir um outro elemento, que é o morango para você coletar, né? Então você coleta o morango e aqui vai ser mais difícil para você dar um pulão e depois um pulão meio pro lado também. Porque se você der um pulão reto para cima, você não vai chegar até o cone. Então é uma fase difícil para colocar como fase 4. Essa fase aqui talvez tenha sido até mais fácil que a anterior. Outra coisa que eu queria comentar é que a fase 2 do jogo, né? Se você lembra da fase 2, que era só uma fase plana com um bloco assim no meio, né? Uma fase 2 em um jogo completo, eu teria colocado blocos menores, tipo blocos dessa altura aqui ou dessa altura aqui, porque o jogador ele pode ainda estar se adaptando a mover meio assim, né? Meio na doida pro lado. Ele pode não ter sacado ainda o de atirar para baixo e pular alto. Então é uma boa começar a introduzir movimentos mais simples primeiro. Então fazer ele pular por blocos menores para depois, na fase 3, fase 4, pedir um bloco mais alto assim para ele saltar sobre. Né? E também entenda aqui que é um jogo de fases curtas, né? Então isso que eu falo como fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, em um jogo um pouco mais longo podia ser tudo uma fase só, né? Podia ser uma fase só que incluísse todos esses percursinhos de movimentação, né? Então aqui chegamos no primeiro... Eu acho que essa é a primeira fase que tu pode morrer, né? Aqui tu pode morrer. E teve essa transição não muito suave, né? As nuvens, elas resetam. Claro que foi pela falta de tempo, né? A gente colocaria uma transição de fade in, fade out, uma coisa mais pensadinha.
E eu admito até que por ser um jogo de Game Jam, a gente vira o olho um pouco para alguns detalhes. Tem alguns polimentos que a gente não deixa passar. Tipo, a explosão, o boneco ficar girando assim, esse pulinho que ele dá, esses efeitos sonoros e tal. As próprias nuvens são polimentos que são importantes, mas esse de resetar a fase, eu virei o olho, eu admito, para resolver isso por ser um jogo de Game Jam. Né? Mas são coisas que a gente não pode virar o olho em jogos completos, né? Vamos lá, então. Aqui, aquela fase lá, você percebeu que foi um avanço, então, né, pro espinho. E aqui eu trouxe uma nova forma de você ter que analisar o espinho, que é não podendo dar um pulão assim, né? Então, para você não poder dar um pulão assim, você tem que usar os morangos. E eu vi várias pessoas passando dessa fase de formas diferentes. Alguns foram se escorregando até embaixo do morango, aí batia nele, aí depois ia assim pro ladinho, suavemente. Mas o pessoal ficou... Teve um amigo meu que ficou tipo assim, ai meu Deus. Quando ele viu esses espinhos aqui, ele ficou chocado, ele não sabia como a coisa passaria. E aqui chegamos à introdução de uma nova mecânica, que é o pirulito. O pirulito, ele é uma coisa nova que assusta de cara, porque ele está muito longe. E até agora o jogador teve experiência somente coletando objetos, né? Ele usou os projéteis para se movimentar e coletar os objetos. No caso, pegar os morangos e se empurrar para chegar até o conezinho. Só que isso fez com que você usasse pouco, né? Os projéteis dessa forma aqui, arremessando. Então o jogador não tem experiência com isso e de repente ele é introduzido dessa forma aqui para o pirulito. E uma coisa que eu pensei sobre o pirulito nessa fase, eu pensei, eu vou introduzir ele bem no alto. Porque assim o jogador vai tentar subir, não vai conseguir, no caso ele até consegue, né? Até consegue um pouco. Só que no não conseguir, ele vai pensar, opa, não é assim. Então vamos fazer diferente, vou tentar outra coisa. Mas, cara, aconteceram 2 casos que me alertaram que não é bem assim, né? Nesse caso não foi bem assim. Um amigo meu, ele tentou muito conseguir pegar o pirulito. E ele achou que fosse uma hora de usar a mecânica de wall jump. Essa mecânica de wall jump foi uma mecânica não explorada do jogo. Tipo assim, a gente realmente programou para ser assim. No caso, essa explosão que acontece nos cantos da tela, elas fazem com que o jogador seja empurrado para o lado oposto e também um pouco para cima, para que sirva mesmo como um wall jump. Só que não teve tempo de fazer fase para usar esse wall jump. Então, o meu amigo, né, eu vi ele fazendo isso, e também teve uma outra pessoa, que foi um inscrito do canal, o Osako, se eu não me engano. Foi algum dos inscritos do canal que mais acompanha, que ele comentou na página do jogo que ele estava frustrado porque não conseguiu pegar o pirulito. Ele não conseguiu pegar o pirulito, então ele desistiu. Ele desistiu nessa fase porque não deu de pegar o pirulito. Sendo que é só, puff. É muito mais fácil do que fazer o wall jump do que tentar pegar o pirulito, né? Opa, passei por cima. Então, você vê, né? Você vê como são as coisas, né? O pessoal, como estava tão acostumado, já tá não sei quantas fases, umas 8, 9 fases, somente coletando itens sem arremessar neles, que a ideia de arremessar um projétil em alguma coisa para pegar essa coisa, ou para interagir com essa coisa, não existia na cabeça do jogador. E isso foi um erro do desenvolvedor, naturalmente, porque a gente não colocou na cabeça do jogador a ideia de que a explosão e os teus projéteis podem interagir com outros objetos, senão você mesmo. Então qual é o erro, né? O erro é fazer essa introdução de um projétil que tu dispara e ele interage com coisas. No caso, um botão, né? A gente criou esse objeto que é um botão que você ativa as coisas e tira esses escudos do morango para você poder pegar ele. E a gente introduziu essa coisa com um objeto que não parece ser um objeto que você tem que disparar nele. Porque o pirulito ele realmente parece um coletável, já que o morango é um coletável. Então você pensa, da mesma forma que eu pego os morangos, eu vou pegar os pirulitos, eu vou me movimentar até ele, né? Levar o jogador até ele aqui. Vamos lá.
Vai ser difícil. Mas vocês entenderam a ideia, né? É você pular ali, pular no pirulito. O jogador ele vai tentar pegar o pirulito antes de atirar nele, porque a ideia de atirar em coisas não tá na cabeça dele ainda. Então, se eu for introduzir a ideia de arremessar coisas em objetos, eu tenho que introduzir isso em um objeto que seja mais fácil de entender. E eu pensei, para agora fazer uma introdução diferente para esse pirulito, seria com bloquinhos quebráveis. Então, os tijolinhos meio rachados que vão dar a entender que você tem que atirar neles. Vai ser muito mais claro do que um pirulito que você vai achar que tem que coletar, já que você coleta morangos, né? Então aqui temos a introdução da nova mecânica, que é a plataforma giratória. Essa plataforma, ela deveria ser uma plataforma móvel. Só que para programar a plataforma móvel com física, porque o objeto do personagem ele usa física, não dá para usar o sign. Então eu não podia colocar ela se movimentar com behavior sign. Eu coloquei, na verdade, né? Eu coloquei para ver. E o boneco ficou parado. Então, tipo assim, tá aqui a plataforma, né? Movendo para direita e para esquerda. Se o boneco subir na plataforma, ela vai pro lado e o boneco não vai junto. Então, tá o boneco em cima da plataforma aqui, a plataforma se mexe pro lado, o boneco fica aqui ainda e cai, porque ele não se move junto com a plataforma. Dá pra fazer uma mecânica bem complexa, assim, né? Uma plataforma que não te leva junto. Daria pra fazer. Só que não era a ideia. E também é bem difícil porque o boneco, ele até poder atirar de novo, leva um tempo, né? Ele às vezes cai no chão, tem que subir, tem que pular. Aí demora. Então, eu vou fazer novos testes com essa mecânica, ver se funciona legal, de usar o behavior física para fazer ela se movimentar para os lados. Então, seria um impulso de baixo para cima e um impulso de cima para baixo para manter ela voando, e aí eu empurro para um lado e para o outro. Então, eu tenho que ter uma forma de manter ela no ar, dessa forma aqui, né? Porque se eu colocar behavior física nela aqui, ela só vai cair e desaparecer da fase. Mas agora, se ela está aqui com behavior física e tem um impulso embaixo, um impulso em cima, no caso um force, né? O force do behavior física, um embaixo, um em cima, force e mantém ela paradinha, e aí depois eu aplico forças para a direita e para a esquerda para que ela se mova para os lados apenas. E para fazer plataformas móveis que se movimentem na vertical, uou, isso foi bonito. Faria então forças dos lados e para ela mover para cima e para baixo. Nem precisaria de forças dos lados, né? Porque isso seria só para segurar a gravidade dela, ter o baixo e o cima. Então não ia precisar, não. Caraca, nossa, eu joguei bem demais. E chegamos então na fase mais difícil do jogo, né? Essa fase aqui que eu acredito ser a mais difícil, porque eu gostei bastante dela, porque ela é tão simples, os bloquinhos são tão simples, mas esse posicionamento dos blocos fez com que tu tivesse que pensar bem no movimento, ó. Tanto aqui, ter que movimentar certinho para passar por esse buraquinho, quanto para vir para cá, para cuidar com esse degrau aqui, por causa desse maldito buraco, né? Esse maldito buraco que ferra muito. E depois que tu pega o morango, tem que descer ainda, e tem que descer com cuidado. Porque se você quiser vir daqui direto para baixo, vai ter problemas, né? Você pode acabar caindo no buraco de novo. Então você tem que vir para cá, para depois vir para cá. É uma fase cheia de etapas, e ela é tão pequenininha, tão simples, e eu achei bem legal isso dela. Então, ó, vem para cá, aí depois vem para cá, e eu tropecei. Por causa da força horizontal, o boneco acabou tropeçando. Não vai dar tempo. Espera, vem para cá, joga ali e vem para cá. Uma fase cheia de etapas. Ó, o maldito buraco de novo. E com certeza essa aqui é a fase mais difícil, porque daqui pra frente vem fases mais difíceis, só que elas são... Ó céus, eu tô impaciente. Só que elas são muito curtinhas. Essa aqui tem várias etapas. Pra cá. E aconteceu de novo. Vamos lá. Ufa, aqui eu consegui sobreviver. Pra cá. Ih, não deu. E vamos lá.
77 tacadas pra passar da fase. Caramba. 77 tacadas. Meu Deus. E eu gostei que quando a gente publicou o jogo, algumas pessoas associaram o jogo a golfe. Achei interessante, porque não foi a ideia. Não era a ideia parecer golfe, mas realmente parece um golfe que tu usa um bonequinho de plataforma como a sua bolinha, né? E as explosões são o seu taco. Bem legal. E aqui, então, é para introduzir uma nova ideia de você ter que usar morangos como plataformas. E isso é bem complicado, porque, olha só, tu tem que acertar certinho o ângulo de forma que você bata do lado certo do morango para que a explosão do morango te empurre para a direção correta. É muito difícil, porque o morango tu pode bater em cima dele que tu pula no lugar, tu pode bater do lado errado que te faz voltar. Então é bem difícil. Aqui, ó, força errada. E essa aqui é a última fase. E realmente aqui eu pensei, vou fazer uma coisa bem difícil mesmo, só para encerrar, só para tomar mais um tempinho do jogador aí no final. E dessa forma... Eita, vamos lá. Deixa eu testar isso aqui. Não deu. Ia ser bem legal. Será que assim dá? Bem pro alto? Pou. Até que deu. Vamos assim, com cuidado. E essa aqui então é a fase final, só para realmente dificultar tudo. Só que ainda assim aquela fase duas para trás, aquela fase que eu demorei para passar, ela é mais difícil por ser mais longa, né? Porque essa aqui é apenas um desafio. É eu passar dos dois morangos e sucesso. Aquela lá tem o desafio de subir, depois de pular na plataforma e atirar para cima, e voltar, depois de pegar o morango, depois de descer e voltar no cone. É bem complicado. Ah, não. Que não vai dar agora. Não tem força bastante para pular para lá. Tem que usar pelo menos um dos morangos para chegar lá. Enfim, é um desafio de praticamente tentativa e erro. Claro que no jogo completo a gente vai focar bastante em fazer uma coisa. Vai, por favor. Por favor, não. A gente vai fazer alguma coisa para o desafio ser mais habilidade e menos tentativa e erro. Aqui um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais aqui. Olha só. Bate no meio do morango. Foi demais aqui. Um pouquinho pro lado aqui. Pensei também numa mecânica de... Aí, sucesso, ó. Agora só um pouquinhozinho e pou, sucesso, é isso aí. Só um tequinho pro lado e fechou. Congratulations, usei 272 bombas. Esse não é o meu recorde, tá? Eu faço mais rápido, só porque eu tô gravando e fiz aí bem nas coxas mesmo. A desculpinha, né? E é isso aí, gente. Este é o jogo e este é o level design do jogo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu fui passando várias dicas, várias ideias ao longo das fases que eu fui tendo. Eu e meu primo, né? Porque eu falei que quando eu falo eu, era pra ser os dois, né? E também alguns erros eu cometi que eu vou resolver para não cometer mais. A gente vai cometendo erros sempre, é comum cometer erros. Que com testes para um jogo, uma versão completa de um jogo, a gente faria, claro, testes para garantir que esses erros não aconteçam. Aqui, como foi jogo de Game Jam, feito em 2 dias, a gente faz na nossa ideia, né? A gente faz o que parece ser o melhor sem testar previamente, beleza? Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curte o vídeo, deixa um comentário e vejo você então no próximo vídeo.